Meus amados irmãos, desejamos cumprimentarmos a todos com a paz do Senhor. Quero aqui agradecermos a Deus por este momento de podermos agradecermos ao Senhor mais uma vez, mais uma oportunidade franqueada para nos trazermos esta oportunidade de trazermos uma pequena reflexão em nossa pequenez. Quero agradecermos aos nossos amados irmãos do Facebook, do Instagram. Somos gratos a Deus pela vida de cada irmão que nos tem direcionado, nos dado esta oportunidade de podermos fazermos aquilo que o Senhor nos tem colocado. Quero agradecermos a Deus pela fidelidade, pelo cuidado, pelo momento que nós temos de podermos, em nossa pequenez, de estarmos trazendo uma pequena reflexão da palavra de Deus. Somos gratos a Deus pelos nossos queridos irmãos que nos têm colaborado, nos têm dado esta honra, ainda que somos tão pequenos, ainda que nossa corda são curta, para estarmos a falarmos um pouco daquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. Quero agradecermos a Deus pelos nossos amados aqui, os irmãos de Araçoiaba. Quero agradecermos a Deus aos nossos pastores. Quero agradecermos a Deus, nosso querido pastor, nosso irmão Manuel ali de São Paulo. A todos os irmãos de São Paulo, quero mandar uma saudação. Deus abençoe aos irmãos. Deus abençoe a todos que têm nos dado esta oportunidade de podermos fazermos e trazermos uma pequena palavra de Deus para as nossas vidas. Quero agradecermos a Deus, a todos os irmãos, não importa as suas dominações, não importa qual a igreja que você frequenta, mais importante é que o intuito é de um só propósito, é estarmos adorando a Deus, agradecemos a Deus. Não é tempo de fazermos diferença ou dissensões de cor, de raça, de congregações, de denominações, não importando qual a sua congregações, se você é batista, se você é presbiteriano, se você é congregacional, se você faz parte da Assembleia de Deus do Campo de Abreu, do Campo do Recife, se você faz parte também do Campo da Seara. Queremos mandar um abraço para todos os irmãos, que você possa sentirmos abraçado, que você possa sentir a presença de Deus em vossas vidas. Somos gratos ao Senhor, porque um dia a gente vai sairmos daqui, vamos deixarmos tudo isso aqui, não haverá diferença, não vai havermos dissensões, não vai haver maior, menor, mas um povo só, que estará louvando e agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É por isso que a gente não se pode cansarmos de propagarmos, de falarmos ainda em nossa pequenez, ainda em nossas pequenas expressão de palavra, em nosso pequeno conhecimento, mas não possamos deixarmos de fazermos o que Deus tem nos ordenado. Ainda que muitas vezes nós somos impedidos, ainda que muitas vezes ninguém quer que falamos, mas temos esta oportunidade de estarmos a fazermos o querer de Deus. Ainda não importa qual seja o lugar, se é na internet, se é no Facebook, se é no Instagram, se é aonde quer que esteja, se seja no ônibus, se seja na rua, se seja em casa, mas a gente não pode calar nossas bocas para dizermos que o Senhor, Ele é grandioso, que o Senhor é tremendo, que o Senhor é majestoso, que Deus merece toda a honra, toda a glória. É por isso que nós estamos de pé, não pelas nossas forças, nem pelas nossas condições, mas é porque Deus tem nos permitido essa oportunidade, porque se Ele quisesse, Ele teria nos levado, teria nos tirado desta terra, mas se Ele nos permitiu esse fôlego de vida para podermos respirarmos e contemplar a natureza,
contemplarmos a sua formosura, a sua santidade, contemplarmos as maravilhas do Senhor, ainda que muitas vezes a dificuldade venha em nossas vidas, ainda que muitas vezes passamos por algumas situações, mas tudo isso concorre para o bem daquele que ama a Deus. Tudo tem um propósito, tudo tem um momento de Deus. É um momento que a gente passamos, é um momento que as forças nos desvalis. Muitas vezes são os momentos que procuramos condições para podermos buscarmos a Deus e não encontramos. Mas Deus, Ele tem nos ajudado, tem nos orientado, tem nos dado força, tem nos dado graça, tem nos sustentado, não porque somos fortes, nem porque você é forte, mas é a misericórdia de Deus que está estendida sobre suas vidas. Não importa as condições que muitas vezes você ache tão pequeno, tão falho, não merecedor desta misericórdia, mas se sinta abraçado pelo Espírito Santo de Deus na tua vida. Deus tem negócio na tua vida, Deus tem um plano excelente. Se Ele não tivesse um plano excelente, você não estaria aqui. Você não estaria com esta oportunidade de escutarmos esta mensagem bíblica para o teu coração. Levanta a tua cabeça. Deus tem uma nova história, Deus tem um novo plano, Deus tem uma nova saída, Deus tem que estar tudo no controle de Deus. A gente pensa que não, mas está tudo no controle de Deus. Deus, Ele permite que as tempestades, que as ondas, que os vendaval aconteçam em nossas vidas, porque a gente muitas vezes somos tão pequeno, a nossa visão espiritual é tão pequena para não ver a mão de Deus estendida, para não vermos de Deus as maravilhas que o Senhor nos tem preparado para nossas vidas. Mas que nesta manhã, meu amado, minha amada, Deus, Ele é o nosso refúgio. Deus, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora do desespero, na hora da situação está tudo, parece que não há mais solução. Você olha para a direita, você olha para a esquerda, você procura uma saída, mas não encontra. Mas lembre de uma coisa, Deus, Ele é a nossa refúgio, é o nosso socorro. Aleluia. Está bem presente na hora da angústia, está bem presente na hora das tribulações, na hora das circunstâncias que sobrevêm em nossas vidas, mas o Senhor está no controle. Levanta a tua cabeça, não desista, não queira desistir nem olhar para trás. O teu alvo é a frente, o teu alvo é a Cristo. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Eu gostaríamos de estarmos convidando aos amados irmãos para estarmos abrindo as vossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 13 em diante, que nos diz assim: se os amados irmãos tiverem uma Bíblia, por favor, queira nos acompanharmos nesta leitura, nesta manhã de alimento, nesta manhã de uma palavra de Deus, porque talvez você se levantou, escutou uma palavra que lhe atingiu, escutou uma palavra que lhe machucou, escutou uma palavra que você não esperava, mas nesta manhã vos convido para abrir vossas Bíblias no livro de Filipenses, no capítulo 1, a começar do versículo 3, que nos diz assim: dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo isso sempre com alegria em oração por vós, todas as vezes em súplicas, pelas vossas compreensão no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo mesmo que aquele que vos começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo, como tendo por justo, sendo isto de vós todas, porque todo vós tenho no meu coração, pois todas vós foste
participante na minha graça, tendo na minha prisões como desde da defesa e confirmar-se no Evangelho, porque o Deus me testemunha da minha saudade de todos e vós, tendo influente aflições de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, irmãs, possamos observarmos a epístola escrita por Paulo à igreja de Filipenses. É uma das cartas mais importantes para nossas vidas, de uma compreensão, de uma complexidade que possamos observarmos como o apóstolo São Paulo, ainda em prisões, ainda em umas situações delicadas da sua vida, mas possamos observarmos que Paulo ainda descreve o seu carinho, o seu amor, a importância para aqueles irmãos que ainda estavam louvando a Deus, engrandecendo ao Senhor. Quando nós observamos que o Evangelho de Cristo não é simplesmente um oba-oba, não é apenas o Evangelho da prosperidade. O Evangelho não é simplesmente aquilo que muitas vezes as pessoas buscam por o seu interesse, pela sua ganância, pelo seu bom prazer. O Evangelho, ele tem dificuldade, ele tem perseguições, ele tem muitas vezes situações em nossas vidas que procuramos olharmos e vermos as situações que vivenciamos dentro do Evangelho. Muitas pessoas procuram o Evangelho simplesmente para trazermos seu bem prazer, para ser próspero, para ter condições financeiras, para ter paz, muitas vezes no seu lar, na sua família, e por muitas vezes por vícios que levam o ser humano a ser escravo dos vícios, não importando qual os vícios que as pessoas elas se aviciam, porque tem vários vícios. Se a gente formos citarmos aqui os vícios que as pessoas vivenciam nesta época, neste momento, possamos dizermos o vício das drogas, o vício do alcoolismo, o vício do cigarro, o vício do jogo e outros vícios que as pessoas vivenciam de uma situação tão caótica. E muitas vezes procura remédio, procura uma saída, uma solução e não encontra. E muitas vezes procura o Evangelho para se libertar, para sair destas condições. Mas possamos observarmos que o Evangelho não é apenas uma necessidade humana. O Evangelho é uma necessidade espiritual. O ponto principal daquilo que Cristo nos deu a vida foi a nossa alma, foi o plano da salvação, da redenção, para que possamos verdadeiramente possuirmos, como está escrito no livro de João, versículo 14, verso 1 em diante, quando possamos observarmos o escritor dizendo: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos teria dito: vou preparar lugar, para onde eu estiver, vós também estejamos. E nós observamos que quando a interrogação, a expressão de palavra chega a um dos discípulos de Jesus e começa a se expressar de uma maneira confusa, querendo saber aonde era o caminho. Um tal chamado discípulos, possamos observarmos que ele ficou confuso a respeito destas proclamações, deste texto bíblico, e nós observamos que Jesus ele fala no capítulo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. O Evangelho não é simplesmente
o evangelho da libertações, como muitas pessoas usam o evangelho da libertação, o evangelho da prosperidade, o evangelho vem como está e fique como está. Não, o evangelho é renúncia. São momentos que o Senhor ele falou para os discípulos que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci, vós também vencerás. E possamos observarmos esta carta quando Paulo, descrevendo originalmente de uma forma tão tremenda, trazendo a realidade do Evangelho, a qual Paulo era participante do Evangelho de Cristo, da cruz de Cristo, do sofrimento de Cristo. Paulo foi uma pessoa que testemunhou em sua vida, no seu sofrimento, nas perseguições que ele era perseguido pelos romanos por causa do Evangelho de Cristo. E nós observamos que hoje, quando se passa uma perseguições, muitas pessoas não aceitam ser perseguido, ser maltratado, ser muitas vezes passar por situações difíceis e não aguenta a estar no Evangelho. Pensa que o Evangelho simplesmente é um Evangelho de paz, um Evangelho de prosperidade, mas o Evangelho a qual Paulo, ele descrevendo e pregando, possamos observarmos aos irmãos de Filipenses. Paulo estava passando em uma situação desprezível, estava passando por uma escassez diante da sua prisão, mas estava esquecido. Mas ele faz uma oração recomendando uma carta para a igreja de Filipenses, dizendo: dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo isso sempre com alegria em oração por vós, todas as minhas súplicas. Nós observamos que esta carta faz entendermos e compreendermos com que Paulo ele estava a tratar o esquecimento daqueles irmãos a respeito de Paulo, porque a gente sabe como nós, ser humano, somos imperfeitos, somos infiéis, somos complexos muitas vezes e a gente somos pessoas que passamos muitas vezes por experiência, por momento de Cristo em nossas vidas para entendermos o amor, o significado do amor em Cristo em nossas vidas. Muitas vezes as pessoas só se lembram de si por sua ganância, por sua torpe, por suas necessidades. E muitas vezes não conseguimos olharmos as necessidades de outras pessoas, as condições de algumas pessoas que precisam mais do que nós. Nós achamos que passamos a pior. Pensamos que estamos passando pela maior crucificação da nossa vida. Mas tem pessoas neste momento que estão nos leitos dos hospitais, à beira de uma morte, à beira muitas vezes de dores e sem poder solucionarmos aquela dor. Muitas vezes passamos por uma dor de cabeça, ou muitas vezes uma dor de dente. Achamos que isto é uma dor inesquecível, uma dor tão difícil em nossas vidas, mas tem pessoas nos hospitais de câncer que estão com a dor que não tem cura, e muitas vezes achamos que estamos pior do que estes que estão lá nos hospitais. Mas Paulo ele faz esta recomendação, faz esta lembrança aos irmãos por causa das suas necessidades, por causa das situações que os irmãos estavam vivenciando o Evangelho, apenas de um Evangelho com nunca se houvesse algumas dificuldades. Mas Paulo lhe diz: dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo isso sempre com alegria em oração por vós, todas minhas súplicas, pela vossa compreensão no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O Evangelho a qual Paulo pregou traz uma marca, a marca de Cristo, a marca
quando possamos observarmos, quando o Senhor ele passou por estas circunstâncias em sua vida, este foi a marca do Evangelho. Cristo ele foi perseguido pelos fariseus, pelos saduceus, pelos doutores da lei, por causa do Evangelho, por causa do reino que Cristo estava a pregoarmos. Porque possamos observarmos que quando Paulo descreve a carta em Romanos, nós observamos que ele relata a situação da humanidade. Todos pecaram e destituído estava da glória de Deus. E nós observamos que estavam destituídos da glória de Deus. Não tínhamos esta oportunidade, não tínhamos este privilégio, não tínhamos este momento com Cristo que nós temos de dialogarmos, falarmos de sua palavra. Mas neste momento o Senhor nos tem dado esse privilégio, nos tem dado esta oportunidade de pregoarmos, de falarmos do seu reino. Somos embaixador de Cristo, somos mensageiro, somos pregoador dos últimos dias. Se alguém aceite ou não aceite, seja crente ou não crente, não podemos ficarmos calados. Nós não podemos verdadeiramente esconder a essência do Evangelho. O que é o Evangelho? Evangelho é renúncia. O Evangelho é transformação, é libertação. É uma nova vida. Mas o Evangelho não é o que as pessoas pensam. O que algumas religiões pregam por aí. O Evangelho da prosperidade. O Evangelho da mudança de vida. Mas não vida espiritual. Mas vida social. Mas o que Cristo pregou, o que o apóstolo Paulo pregou, foi o evangelho de renúncia. Paulo ele não pregou o evangelho da prosperidade. Paulo não pregou o evangelho da mudança de vida, mas a mudança de vida espiritual. O homem estava morto em sua carne. Possamos observarmos isto na carta em Romanos, quando possamos observarmos no capítulo 8, quando o apóstolo Paulo ele trouxe esta pequena reflexão. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ainda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Porque a lei do Espírito é a vida em Cristo Jesus. E nos livrou da lei do pecado, da morte. Cristo ele nos deu para a nossa vida uma vida totalmente espiritual. Estava morto, mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos agora uma nova criatura. Somos agora pessoas diferentes, não pela riqueza, como as pessoas pensam, pela fama, pela autoridade, pelo cargo eclesiástico, pelo cargo muitas vezes ministerial, não. Somos diferentes porque nós não estamos mais na lei do pecado, estamos viciando na lei da graça. Estamos viciando verdadeiramente por este amor de que Cristo provou na cruz do Calvário. João descreve no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Mas Paulo, ele trazendo esta recomendação aos irmãos de Filipenses, em uma situação tão difícil em suas vidas, que possamos observarmos que muitos se entristecem, muitos
perde a direção do rumo. Enquanto não passa pelas dificuldades, ele vai seguindo o Evangelho. Enquanto ele vai passando muitas vezes pelas bênçãos, mas quando chega um certo momento que essas bênçãos começam a passarmos por dificuldade, ele começa a murmurar, ela começa a recuar para trás. Este não é o evangelho que Paulo pregoou. O evangelho, aleluia, da riqueza. Mas o que Paulo pregoou, o evangelho da renúncia, o evangelho da cruz. Paulo foi esquecido, foi abandonado, foi desprezado. Paulo, ninguém lembrava de Paulo por ainda estar preso em umas masmorras, num cárcere cerrado, preso, vivenciando aquele momento em sua vida em um cárcere frio, gelado, capaz de pegar uma doença, uma pneumonia e outros tipos de doenças que pudesse trair com a frieza. Mas Paulo não estava preocupado com que a doença poderia chegar na sua vida. Mas ele disse: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo isso com alegria, em oração e súplica, todas as minhas súplicas. Você muitas vezes possa murmurar. Você muitas vezes possa dizer: mas ninguém lembra de mim. Ninguém vai me visitar. Ninguém vem fazer uma oração por mim. Ninguém se preocupa como eu estou, o que eu estou passando. Mas lembre de uma coisa. É a marca de Cristo. É o evangelho que Paulo pregoou. Paulo poderia estar triste com os irmãos que lhe abandonaram. Paulo poderia verdadeiramente se entristecer pela situação em que estava vivenciando. Mas Paulo não se entregou à tristeza. Paulo não deixou se abater, se entristecermos porque alguém esqueceu de Paulo lá na prisão, em uma prisão fria, nas masmorras geladas. Mas Paulo disse na carta de Filipenses: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. É muito bom quando alguém não se lembra da gente. É muito bom quando alguém muitas vezes vai na nossa casa, fazemos uma oração. É muito bom quando muitas vezes estamos passando por necessidade e chega alguém com uma feira. Mas Paulo estava lá na prisão para ser morto, esquecido. Mas Paulo ainda em uma situação com a sua convicção, mas ele disse, escrevendo a carta para Filipenses, a igreja de Filipenses: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo isso sempre com alegria, em oração por vós, todas as minhas súplicas. Ah, se a gente lembrasse de alguém porque ele nos lembrasse da gente. É tão importante a gente lembrar de alguém porque se lembra da gente. Mas temos a marca de Cristo, temos a mente de Cristo, temos o coração de Cristo. As nossas ações têm que ser a ação de Cristo. Nós não podemos agir com um impulsionamento carnal. Nós não possamos agir muitas vezes pelas nossas emoções, mas temos que agir pela mentalidade de Cristo. Não por pena de alguém, não por misericórdia de alguém, não. Devemos muitas vezes fazermos aquilo com a mentalidade de Cristo.
Nós somos diferentes. Nós não somos o homem velho. Somos uma nova criatura em Cristo. Se as pessoas muitas vezes pensam que o Evangelho é apenas opa-opa, movimento para lá, zoada para ali, mas o Evangelho tem fase, tem momento, tem dificuldade, tem aperto, tem situações que vamos passarmos por experiência, é por degrau, é Deus nos capacitando. Porque se a gente nunca tivermos uma provações na nossa vida, como é que nós vamos sabermos quem é Cristo? Falar é fácil. Dizer a vocês versículos bíblicos para lhe consolar é fácil demais. Mas tem que passar. Tem que ter experiência. Paulo estava lá, cerrado ao cárcere. Esquecido não foi só uma vez, não. Paulo passou por 3 vezes nas prisões, em Roma. Não só foi a primeira vez, não, mas muitas vezes Paulo passou por estas situações. Mas quando muitas vezes acontece, nós queremos desistir, queremos parar, queremos muitas vezes que uma mensagem bíblica que Deus vai tomar providência, que Deus vai agir. Muitas vezes Deus diz, fique no lugar. Muitas vezes Deus diz, espere em mim. Não tome providência, não faça. Não haja pelas emoções. Porque queremos que Deus vá lá, tome providência, mate o nosso inimigo, faça alguma coisa. Por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos humilham, queremos que Deus faça. Mas Deus sabe, porque colocou estas provações nas nossas vidas. Deus sabe porque estamos a passarmos por esta circunstância. Tudo está no controle de Deus. Tudo está dentro do centro da vontade do Senhor. Façamos como Paulo. Paulo não desistiu, mas Paulo lembrou daqueles que não lembravam dele. Daqueles que nunca perceberam que Paulo existia. Só quando era momento de festa. É muito bom quando a gente somos lembrados quando estamos na festa. Convida fulano, porque ele vai dar presente. Convida ciclano, porque ele vai dar presente. As pessoas muitas vezes só se lembram da gente neste momento, na hora do presente, na hora do aniversário, na hora de contribuir, na hora de fazer. Mas quando está lá no cárcere, ninguém lembrou de Paulo, ninguém lembra de você. Quem era José? Enquanto José se via, estava lá na casa de Potifar, como jardineiro, cuidava dos seus bens, as coisas iam prosperando, as coisas iam rendendo. Mas depois que ele foi para o cárcere, quem lembrava de José? José até se humilhou, disse, lembra de mim quando estiver dentro, na presença do rei. É muito bom quando a gente é lembrado para festejar a festa de alguém. É muito bom quando a gente estamos lá para dar presente a alguém. Mas quando nós estamos passando por dificuldade, ninguém lembra. Mas é o Evangelho. É o Evangelho de Cristo. Paulo, ninguém lembrava de Paulo. Estava lá no cárcere. Mas quando Paulo estava solto, vem cá, Paulo. Cura aqui, Paulo. Ora por mim, Paulo. Me dás um conselho, Paulo. Dás uma palavra, Paulo.
Mas quando alguém está lá no cárcere, quando alguém está lá no momento da humilhação, não chega ninguém para defender, não chega ninguém para querer agir por nós. Mas Paulo, ele não tomou isso como uma desavença. Paulo não tomou isso como um esquecimento dos irmãos, porque quis. A mente de Paulo era outra. Aleluia. A nossa mente tem que ser outra mente. Mas Paulo chega ali, diante dos irmãos, pelas vossas compreensão no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que vos começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia do Senhor Jesus Cristo. Como tenho por justo sentirmos isto por vós, todos, porque vós retenho no meu coração. Paulo podia guardar a mágoa. Paulo podia guardar, aleluia, o desaforo que as pessoas fizeram com Paulo. Mas Paulo, ele não guardou mágoa. Paulo não guardou o desaforo daquele povo. Mas Paulo guardou com amor. É uma lição que possamos praticarmos e vivenciarmos este momento. Se você está a passar, se você está vivenciando este momento do desprezo, esse momento da humilhação, neste momento que as pessoas passam por você como se você estivesse em pecado, fosse uma pessoa que não tivesse valor nenhum. Mas não se preocupe, haja diferente, seja diferente. Se alguém passa perto de você e despreza, lhe acha como uma coisa indesprezível, mas esteja pronto para servir. Esteja pronto ali para fazer, aleluia, para ajudar, para orar. Porque vai chegar ponto que estas pessoas que nos desprezam, que essas pessoas estão passando muitas vezes em nosso rosto, nos perseguindo, nos injuriando, mas vai chegar o momento que ela vai chegar até a gente e vai pedir oração, ore por mim. E você não vai passar em rosto, você não vai tomar satisfações, vai orar. Vai orar, vai interceder. Não passe em rosto aquilo que a pessoa fez contra você, lhe vendeu, lhe traiu, lhe machucou, lhe oprimiu. Não, abrace, ame. Você tem a mente de Cristo. Você tem o coração de Cristo. Você não vive mais você, mas Cristo deve viver em nós. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em nós. Porque se Cristo não viver em nós, nós vivenciamos pela carne, não pelo Espírito. Nós não estaremos prontos para a trombeta, para o momento do grande arrebatamento que vai acontecer. Nem todos estão prontos para este momento. Devemos se preparar, devemos se policiar, devemos observarmos as Escrituras Sagradas. Não temos conhecimentos teológicos, não temos conhecimento filosófico, não. Não apenas conhecimento para impressionar ninguém. Não ter conhecimento simplesmente para que as pessoas possam ver e ver que você tem condições de um conhecimento vasto, não.
mas esse conhecimento se transforme em sua vida. A ação da sua vida, da nossa vida. Não adianta o homem conhecer de Gênesis a Apocalipse. Não adianta o homem ter toda a matéria na cabeça, conhecer todos os detalhes da teologia, mas se não vivenciarmos o que Cristo nos ensinou, Cristo vive em nós, mas não vivo eu. Quantas pessoas que falam de Cristo, quantas pessoas que têm tantos conhecimentos teológicos, se expressa que é uma beleza, se expressa tão tremendamente, debate, faz tudo, mas na hora que Cristo coloca o crente na prova, ele só falta matar o seu próximo, só falta querer, aleluia. Conhecimento não é a base do cristianismo, mas a base do cristianismo é o amor. Falar de amor é a coisa mais fácil que se tem, mas vivenciar o amor, pregar e viver o que a Bíblia nos mostra, isto é importante, para que Cristo possa aparecer em nossas vidas, para que as pessoas possam ver que Cristo é em nós, que naquele grande dia a gente não possa ser decepcionado. Não pense que todos que dormem estão na glória. Vai passar por um período, vai passar por um processo, vai passar pela peneira de Jeová. Temos que estarmos preparados. Temos que vivenciarmos. Cristo vive em mim, mas não vivo eu. O apóstolo Paulo nos mostrou isso. Trouxe estas situações para que hoje nós possamos entender. Conhecimento, diploma, posições não nos levamos mais perto de Deus. Mas o que vai levar mais perto de Deus é a nossa vida de santa, é a nossa mente, é o nosso coração, é o nosso andar, é o nosso falar, é quem nós somos. Mas tem muitas pessoas se enganando com conhecimento, se expressa que é uma beleza, mostra tantas coisas, porque a Bíblia é assim, porque a teologia é assim, é tanto conhecimento, é tantas coisas que a gente fica tão perplexo com este conhecimento, mas na prática, na realidade, não tem a mente de Cristo, não tem o coração de Cristo, não tem a ação de Cristo. É só nome. Não adianta ter posições. Ah, eu sou presbítero fulano de tal. Eu sou evangelista fulano de tal. Eu sou pastor fulano de tal. Eu sou dirigente de ciclo de oração fulano de tal. Eu sou a vice fulano de tal. E assim vai. Ah, eu sou dirigente da escola dominical da Central. Você pode ser o que for, mas isso não representa nada. O que representa é Cristo em nós. Cristo deve viver em nós. Cristo deve aparecer em nós. Ele que deve ser louvado, engrandecido. Não nós. Eu. É tanto eu. Não sei nem o que significa eu.
Mas Paulo nos ensinou: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Quem lembrava de Paulo? Quem lembrava de Paulo neste momento? Lembrar na hora da festividade é muito bom. Convida fulano, porque fulano tem condições financeiras. Ele vai dar um presente melhor. Ele vai dar uma continha melhor. Mas quando fulano está lá no cárcere, quem se lembra dele? Qual é a importância daquele irmão? Nenhum. Mas que o Senhor nos ajude. Porque aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar. Fique no lugar, meu irmão. Fique no lugar, minha irmã. Porque aquele que começou a boa obra na sua vida, nas nossas vidas, estamos passando por processo. Estamos passando por determinação de Deus. Estamos sendo peneirados, estamos sendo policiados, estamos passando pelo momento da santificação. No momento que a nossa mente está sendo despoluída. No momento que as nossas visões estão sendo despoluídas. No momento que o meu andar está sendo despoluído. Porque estamos passando por processos. Cada processo que a gente vai passando, Deus vai tirando escatombo, Deus vai tirando, muitas vezes, pessoas que são muito brabas. Pessoas que são explosivas, Deus vai tirando, Deus vai quebrantando, Deus vai modelando, Deus vai transformando. Pessoas que muitas vezes querem tomar atitude de si próprio, mas vai chegar um momento que esta pessoa vai querer tomar atitude e vai dizer assim: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E alguém vai ficar perplexo, vai ficar preocupado, vai dizer: está doente, ela está doente. Mas é o processo, é a modelação de Deus. É você e Deus sozinho, como Paulo estava sozinho. É você e Deus lá no cárcere, frio, gelado, capaz de pegar uma pneumonia, capaz de pegar uma doença. Mas é você e Deus. Paulo poderia tomar atitude. Paulo poderia muitas vezes querer tomar satisfação e dizer: eu vou lembrar desse povo, eu quero lá saber desse povo. Mas Paulo não se importou se alguém lembrava ou não lembrava, se alguém percebeu ou não percebeu. Mas ele disse: pelas vossas compreensão no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo, mesmo aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoar até o dia de hoje, como tenho por justo sentirmos de vós mesmo, todos, porque vós retenho em meu coração. Paulo não fez distinções daquele que estava com ele. Por muitas vezes as pessoas se aproximam de alguém que tem posição eclesiástica apenas para bajular, apenas para tirar daquela pessoa aproveitamento, apenas para querer ilubriar aquelas pessoas para conseguir o objetivo, mas depois que ganha, mas Paulo tinha a mente de Cristo. Paulo tinha o coração de Cristo. Que nesta manhã possamos meditarmos e refletirmos isto. Guarde a palavra. Compartilhe esta palavra com seu irmão, com a sua irmã. Ela precisa de ouvir uma palavra de Deus. Deus tem negócio das vossas vidas.
Que Deus continue abençoando todos os irmãos, tanto no Facebook como no Instagram. Quero agradecermos a Deus pelo carinho de cada irmão que nos tem dado este privilégio de estar compartilhando, participando. Aleluia. Porque este é o momento que nós devemos chegarmos. É o momento da palavra. Não é o momento da fofoca. Não é o momento de fofocar a vida de alguém, de Beltrano, vender Cicrano, vender Beltrano. Mas é o momento da palavra para se alimentar espiritualmente, para vencer todos esses obstáculos que vêm em nossas vidas. Se a nossa vida não tiver preenchida da graça de Deus, se a nossa mente não tiver cheia da palavra de Deus, estaremos com a nossa mente vazia. E a mente vazia é onde o diabo trabalha. É onde o diabo coloca, muitas vezes, pensamentos errôneos. Coloca depressão, coloca muitas vezes desânimo, coloca muitas vezes tristeza. Mas quando estamos com a nossa mente, aleluia, preenchida com a palavra de Deus, o inimigo vem com as suas setas, mas a nossa mente está lá, cheia da palavra de Deus, cheia do conforto de Deus. Mas se a nossa mente estiver vazia, só com palavras ao contrário, porque o inimigo quer isso, encher o coração dos crentes com palavras, com fofoca, com dissensões, com divisões, com separações. Mas se a gente verdadeiramente encher o nosso coração da palavra de Cristo, a gente vai vencer. A gente vai ver o operar de Deus, a misericórdia de Deus. Mas se a gente tiver com a nossa mente apenas preocupado com a vida de Beltrano, o que Beltrano falou de Cicrano e assim vai. Cristo é o nosso alvo, Cristo vive em nós. Não nós vive em nós, mas Cristo vive em mim. Cristo possa viver em você. Porque Ele tem projeto nas nossas vidas, Ele quer trabalhar, Ele quer fazer, mas para fazer a nossa mente tem que estar ocupada com a palavra de Deus. Mas se a sua mente estiver ocupada com fofoca de um, fofoca de outro, não sei o que de outro, de Cicrano, de Beltrano, aleluia, você vai se embaraçar. Você vai ver os crentes subir, os fiéis subir, e vai dizer, por que eu não subi, Senhor? Porque você estava ocupado, preocupado com a vida de B, de A, de C, de G. Quem sobe, quem desce, quem prega, quem canta, quem não canta, quem faz, quem deixou de fazer. Faça a obra de Deus com amor, não com interesse. Não por ganância, não por Ivan, não. Faça a obra de Deus na sua pequenez. Se você canta, se você não canta, se você prega, não prega, faça a obra de Deus. Porque quem vai te dar, aleluia, o valor é Deus. Não é B, não é o pastor fulano, não é o pastor Cicrano, não é presbítero fulano, não é presbítero Cicrano, não, mas quem vai fazer na tua vida é o próprio Deus. Mas as pessoas querem fazer a obra de Deus para que alguém veja, para que Cicrano veja que você é o tampa, que o Senhor. Faça a obra de Deus com amor. Faça a obra de Deus não com interesse. Eu vou fazer a tua obra, Senhor. Tá vendo, né? Estou fazendo a tua obra aqui. Estou pregando, estou dizendo que tu és grande. Mas eu quero isso, Senhor. Eu quero que tu me abençoe. Quero que tu mude meu cativeiro. Deus não é empregado, não. Se eu fizer ou não fizer. E se eu fizer, é para a glória de Deus. É para o louvor do nome daquele que vive para todo sempre. Se Ele fizer nada na minha vida, amém. Se Ele fizer, amém. Nós
não merecemos mais do que a salvação? Ou você é cego, ou você tem uma mente atrofiada, para você não entender o que Deus tem feito na tua vida? Você quer exigir de Deus mais? Ah, Deus, eu quero uma porta de emprego, eu quero que tu faça assim, eu quero estar em tal posição. Só a salvação já é o suficiente. O que a gente faz não é nada, se torna como nada, é como pó. Mas que a gente pregue de dia, de noite, fale dele, diga a ele que ele é grande, que ele faz, que ele pode, que ele é. Mas se torna nada, é apenas pó. Pelo que Deus faz na tua vida, crente. Pelo que Deus tem feito na tua vida, quem era tu? Quem era você? Você tem carro, você tem condições, você tem um pão, você tem visão, você tem saúde, você tem a graça, você tem a presença de Deus. Que povo ingrato! Que povo ingrato para não entender o que Deus tem feito em nossas vidas. Queremos mais. Mas o quê? Mas o que queremos de Deus? Se não for a misericórdia para a gente chegar lá. A gente chegar lá e cantar o hino da vitória e dizer: foi bom passar por tribulações, foi bom passar por perseguições, foi bom passar muitas vezes pelas noites escuras. Mas eu quero uma porta de emprego. E tal firma. Ah, eu quero, já que eu sou auxiliar de trabalho, quero ser diácono. Se conforme onde Deus te colocou. Se morrer como diácono, amém. Se Deus tiver negócio na tua vida, vai fazer, mas não precisa vender, não precisa empurrar, não precisa bajular, não precisa fazer tantas coisas, não. Deus vai mostrar quem é você, vai revelar o trabalho que Deus tem na tua vida. O que adianta chegar? Quantas pessoas chegam na posição? Qual é a graça? Qual é a unção? E quando Jesus voltar, será que sobe? Ele consegue a posição aqui, por arrumadinho, por jeitinho, por tantas coisas. Mas será que sobe? É melhor ficar no lugar, aleluia, fazendo com alegria, dizendo que Deus é grande, que é tremendo, que é fiel, de que você chegar em uma posição e não saber de nada, não ter a graça, não ter a unção, e Jesus voltar e você ficar. É tanta carreira, é tanta coisa para chegar lá, para se mostrar que é. Fique no lugar onde Deus lhe chamou. Vai agradecendo, vai louvando. Vai dizendo que Ele faz, que Ele muda. É uma coisa que a gente não possamos pagarmos. Ver Deus a operar. A gente está no culto, de repente Deus toma a gente, aleluia, pela palavra, a gente começa a pregar, vê um chorando, vê um ali se manifestando da glória de Deus, falando em mistério. Mas a gente que faz. É Ele. É Ele que nos usa por misericórdia. É Ele que nos usa como instrumento. É como alguém toca violão. Se aquela pessoa não tocar o violão, aquele violão nunca vai ser tocado. Você nunca vai encontrar o som daquele violão. Assim somos nós. Assim somos nós. Quando a gente é tocado por Deus, Deus começa a dar o dom maior, o dom menor, Lá, Ré, Fá. Aleluia. E a igreja começa a sentir a presença do Espírito Santo de Deus.
As pessoas começam a ser curadas. As pessoas começam a ser impactadas pela palavra. A sua fé começa a ser renovada, mas é a gente. É a gente que faz isso. É a gente que prega. É a gente que canta. Que faz essas coisas. É o Espírito Santo de Deus. É aquele que vive em nós. Não nós vive nele, mas Cristo viva em mim. Cristo viva em você. Cristo viva em nós. Ele que trabalha. Ele que faz como quer e com quem quer. Não atrapalhe, não meta a mão. Não se atravesse. Cada um tem sua vez. Cada um tem seu momento. Mas agradecemos a Deus. Agradeça a Deus pelos nossos irmãos. Agradeça a Deus por cada um que nos tem dado este privilégio, esse momento tão glorioso. Queremos agradecer ao nosso irmão Léo Judá. Queremos agradecermos ao nosso irmão Zé. Queremos agradecermos a todos os irmãos, todos os pastores, os irmãos de São Paulo, os irmãos do Corvo do Abacaxi ali em Olinda. Queremos agradecer também ao nosso irmão João ali de São Lourenço da Mata, nosso querido amado irmão. Queremos agradecer aos nossos irmãos. Queremos agradecer aos nossos irmãos de Carpina, nosso irmão Júnior. Queremos agradecermos a todos os irmãos de perto, de longe, os nossos amigos dos Facebook, do Instagram também. Agradecemos a Deus, aos irmãos da Canaã, qual nós fazemos parte, nosso querido presbítero Juscelio. Deus abençoe a todos os irmãos, nosso pastor Ismael da Oliveira. Deus abençoe a todos. Queremos agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém.